Escrito por Osman Lins em 1969, o Alto do Salão do Automóvel, que teve sua primeira montagem em 1970, leva à cena uma discussão sobre opressão, trânsito e os sentimentos humanos em meio ao mundo urbano. A peça está fazendo parte agora do projeto Transgressão em 3 Atos, dos jornalistas Alexandre Figueroa, Estela Maris Saldanha e Cláudio Bezerra. O espetáculo aconteceu até o dia 28 de outubro no Teatro Hermilo Borba Filho, onde o público também teve a chance de ver uma exposição de fotos da primeira montagem. Gostei muito do espetáculo, gostei demais, achei a metáfora interessantíssima, não imagino como pode ter sido a experiência de transformar uma coisa escrita na década de 60, considerando o trânsito daquela época, a gente vê o trânsito que a gente tem hoje, mais de 50 anos depois, uma loucura, e mesmo assim é muito atual o texto, sabe? É muito bom, claro, devem ter sido feitas adaptações, mas a história, o cerne mesmo, a essência sem dúvida é a mesma e é excelente, sem falar na performance dos atores, muito bons, todos, um espetáculo à parte. Então tem a história que é muito boa, tem o cenário todo que foi muito lindo, as luzes, tudo, e a participação incrível de cada pessoa. Eu estou encantadíssima, foi uma experiência massa, muito boa. Olha só, meu interesse por teatro, na verdade, começou muito cedo. Eu entrei num teatro pela primeira vez aos 7 anos de idade, para assistir Kluft, Fantasminha, de Maria Clara Machado. E eu fiquei tão encantada quando eu vi aquilo, fiquei tão tomada, que eu acho que a minha escolha nasceu ali. Daquele dia em diante, eu assistia a todos os espetáculos infantis que entravam em cartaz. Nessa época eu morava em Natal, no Teatro Alberto Maranhão. E 10 anos depois, curiosamente, 10 anos depois, eu estreiei no teatro profissional, na medida em que ele pode ser profissional no Recife, com essa peça, Kluft, Fantasminha. Então, estudei muitos anos, né? Eu fiz cursos, assim, de fato foi uma escolha profunda na minha vida. Passei uma época assim afastada porque o jornalismo prevaleceu, né? Depois que eu me formei em jornalismo, que eu comecei a trabalhar, então acabou o jornalismo prevalecendo um pouco e aí eu me afastei. Na verdade eu fiquei 20 anos afastada do teatro. Aí voltei em 2008 com uma peça chamada Anjos de Fogo e Gelo. E quando eu retornei em 2008, eu fiz outra escolha profunda, quer dizer, ou a mesma escolha pela segunda vez. Eu disse, nunca mais eu paro de fazer teatro, nunca mais. E aí tenho feito, em 2008 eu fiz Anjos, em 2010 eu fiz Os Fuzis da Senhora Carrá, agora o Alto do Salão do Automóvel e já com o próximo projeto na agulha, para buscar dinheiro, para, né, conseguir as linhas de financiamento e montar o próximo espetáculo que vai fechar a trilogia desse projeto Transgressão em 3 Atos, que sou eu, Alexandre Figueroa e Cláudio Bezerra, que é um projeto que nasceu numa pesquisa, a gente pesquisando 3 grupos do teatro pernambucano, o TPM, o THBF e o Vivencial. Os Fuzis, que a gente montou em 2010, dialoga com a montagem do THBF de 1978. Essa nossa montagem agora do Alto dialoga com a montagem do TPN, que foi em 70. E o que vai fechar a trilogia é o Vivencial, e aí não tem texto escolhido ainda, mas enfim. Mas foi uma escolha profunda e feita muito cedo. Muito cedo. Quais as maiores dificuldades? Olha, as dificuldades é você primeiro
sobreviver no teatro. É praticamente impossível, né? Você até sobrevive como professor de teatro. A Universidade Federal tem um curso de cênicas, então você buscando esses outros caminhos, mas como atriz, sendo atriz, que é a minha escolha no teatro, eu não quero outra coisa, eu quero atuar. Como sobreviver de teatro numa cidade como Recife, né? Aí daí vem as conciliações, então eu sobrevivo financeiramente do jornalismo. E faço teatro por escolha profunda e paixão. Mas a principal dificuldade é essa. Como você considera o mercado? É tão complicado, Júlia, porque você não tem teatros suficientes, assim, teatros de médio porte como esse, né? Porque os teatros de grande porte ficam para as produções de fora, porque aí você tem um público enorme. Os espetáculos locais lidam com um público bem menor, bem mais reduzido, então tem que ser os teatros de pequeno e médio porte. Então aí não tem pauta para todo mundo, você fica brigando para conseguir pauta e são poucas apresentações. Enfim, é uma batalha, é matar um leão para poder fazer teatro. É um pouco isso. E sobre esse grupo de atores? Bom, essas pessoas, eu digo sempre que nós somos um agrupamento afetivo, porque não somos um grupo formal, né? Formalmente constituído. Então eu digo que somos um agrupamento afetivo. E tem pessoas que eu conheço, Ramos, por exemplo, né? Zé Ramos, que está nesse espetáculo comigo, eu conheço o Ramos desde que eu estudava teatro, adolescente, né? Com 16, 17 anos, 16, 17, 18 anos. Ele fazia parte do grupo onde eu estudava e que depois eu passei a atuar também. Então o Ramos eu conheço há uma vida inteira. E os outros atores, Roger Bravo, desde 2008 a gente vem atuando junto, Vandinho, desde 2010 a gente está atuando junto, e Alexandre é o novato do grupo, é o que entrou para essa montagem, mas somos um agrupamento afetivo. Atualmente, quais os grandes nomes, na sua opinião, no cenário pernambucano? Do teatro? Do teatro. Você tem muita gente bacana de gerações mais antigas e gerações novas também. Hoje, por exemplo, estava assistindo ao espetáculo Augusta Ferraz, que eu reputo como uma grande atriz. Grande atriz. Vê-la atuar é um presente. Então você tem muita gente de outras gerações e talentos novos na área da direção, da cenografia, né? Esse diretor mesmo, desse espetáculo, Kleber Lourenço, é muito novinho, recém-saído do curso de cênicas, se eu não me engano, da Federal. Então você tem muita gente talentosa, muita gente. Muitos nomes, não vou ficar citando um e outro, porque depois eu esqueço de algum e fica esquisito. Mas enfim, a gente, como eu te falei, né, a gente fatalmente montaria um espetáculo que tivesse feito parte do repertório do TPN, Teatro Popular do Nordeste, porque é um dos objetos da nossa pesquisa, transgressão em 3 atos. Agora, que texto montado pelo TPN a gente iria montar, né, para fazer essa interlocução entre a memória e o contemporâneo? Aí o consultor do projeto, Luiz Reis, sugeriu esse texto, disse assim, olha, é um texto de Osman Lins, de um pernambucano. Um texto que só tem um único registro de montagem no Brasil, foi exatamente essa montagem do TPN, em 1970. E um texto que, apesar de ter sido escrito em 1969, ele é radicalmente contemporâneo. Ele é muito, tanto na estética, no arranjo dramatúrgico, digamos assim, como na temática.
Adaptações, não, a gente fez alguns cortes, enxugou o texto, mas tudo que está ali foi escrito por Osman, quase profeticamente. Então, quando ele fala dos computadores, né? Em 69 ele estava falando dos computadores. Essa coisa das pessoas sendo devoradas na sua humanidade por uma cidade tomada pelos automóveis, né? A impressão que eu tenho é que esse texto foi escrito ontem, né? Porque parece que está falando de um Recife de agora. E, no entanto, foi escrito em 69. E é um texto que fala sobre isso, né? Assim, que discute essas questões da opressão, da solidão, da angústia e até da incomunicabilidade nos grandes centros urbanos, nas grandes metrópoles. Então é um texto muito, muito, muito atual, muito contemporâneo.